Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que esteja abrindo o nosso entendimento, iluminando as nossas mentes para receber da sua palavra. Senhor, mais uma vez estamos aqui, prontos para ouvir a tua voz, para sermos ensinados, para, Senhor Deus, juntamente com tudo que foi dito a respeito do Evangelho de Marcos, mais uma pedra seja colocada no nosso entendimento para formar esse edifício que é sustentado pela rocha que é Cristo. Que o Senhor possa estar construindo em nós a pessoa de Cristo por meio da sua palavra, que a sua palavra esteja moldando, Senhor Deus, as nossas vidas, o nosso entendimento, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber com toda alegria o teu reino, Pai. Fica com o teu povo, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos, capítulo 12, verso de 1 a 12. E aqui nós temos a parábola dos lavradores maus. Eu havia dito na exposição passada que a partir de agora nós vamos ver vários embates do Senhor Jesus com as autoridades religiosas. E essa parábola ela está atrelada a tudo que vimos anteriormente com relação à figueira e seu fruto, que falava de Israel, apontando ali na purificação do templo, aquilo que nós vimos no verso 20 até o verso 26, do poder da fé, o que vimos anteriormente, a autoridade de Jesus, e aqui a continuidade disso, porque esses lavradores, esses homens aqui questionaram a autoridade do Senhor Jesus, de onde era e quem ele havia dado essa autoridade. Nós vamos ver aqui que na parábola dos lavradores maus, implicitamente, ele está dizendo quem deu essa autoridade a ele. A resposta à pergunta anterior, que ele disse que não ia responder, está sendo respondida aqui, nessa parábola, na acusação que o Senhor Jesus faz contra esses homens. Vamos fazer a leitura, e eu vou fazer uma pequena introdução, bem pequena mesmo, e partimos ali para a exposição do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os engordoaram na cabeça e insultaram. Ainda outro lhes mandou, a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda seu filho amado. A estes lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão a meu filho? Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Nesse capítulo, nós temos aqui a parábola da vinha, expondo esses lavradores maus ou ingratos, representando aí o pecado e a ruína da congregação judaica. O que nós temos aqui é a história do relacionamento de Deus com Israel, ou seja, com o seu povo. E após ele ser questionado pelas autoridades religiosas sobre a autoridade de Jesus fazer o que fazia, ele deixa bem claro nessa parábola de onde vem a sua autoridade. Jesus se coloca aqui na ofensiva e enfrenta os líderes religiosos
questionando agora a recusa deles em seguir a Deus. Nessa narrativa, que é uma grande figura, uma grande metáfora, Jesus demonstra a incredulidade deles e a obstinação, bem como o juízo divino que está por vir. E essa parábola começa assim. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui em termos de parábola, né? E eu gostaria até de explicar o que é uma parábola, eu já fiz isso algumas vezes, mas geralmente as parábolas eram direcionadas para o povo em geral, os discípulos estavam incluídos, mas ela era explicada de forma mais profunda aos seus discípulos. E muitas vezes aquelas pessoas se maravilhavam daquela doutrina, daquilo que estava sendo dito, mas não tinham a profundidade do que estava sendo dito ali, ao ponto do Senhor Jesus ter que explicar aos seus discípulos. Mas perceba que aqui não acontece isso. E o Senhor disse que as parábolas eram dadas para que eles ouçam, vejam e não entendam. Apesar, e é interessante, ao mesmo tempo que é um elemento da revelação de Deus, é um elemento que deixa obscuro essa mesma revelação. Mas aqui, essa parábola, que era para esses homens, ou seja, para aqueles que não eram discípulos do Senhor Jesus, para o mundo, eles compreendem claramente o seu significado, sem que ninguém tenha de explicar. O que são parábolas? E aqui cabe nós entendermos o que é uma parábola. São narrativas curtas e, muitas vezes, comparações baseadas em fatos reais. Então, existem vários tipos de parábolas. E a finalidade é ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. Isso era um comportamento, esse artifício, né, de usar parábolas, usar uma história para exemplificar uma realidade. Isso era muito comum entre os mestres daquela época, entre os rabinos, aqueles que instruíam e ensinavam outros. Jesus, com suas parábolas, ele desenhava quadros verbais que retratavam o mundo ao seu redor. E ao ensinar por meio de parábolas, ele descrevia aquilo que acontecia na vida real. Ele usava uma história tirada do cotidiano para, através de um fato aceito e conhecido, ensinar uma nova lição, e é o que nós estamos vendo aqui. Jesus está usando suas parábolas como imagens de verdades espirituais. E nessa parábola, nós vamos ver exposto o pecado e a ruína de Israel, bem como o pecado e a ruína daqueles que rejeitam, desprezam a oportunidade do seu chamamento, a proclamação do Evangelho e os benefícios que esse Evangelho proporciona. Essa parábola que nós estamos vendo aqui, ela é muito semelhante àquela que se encontra em Isaías capítulo 5, verso de 1 a 7, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Chaçou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vós peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, que é a cerca, para que sirva de pasto, derribarei o muro, seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei um deserto, não será podada nem chaçada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí
clamor. Então percebam que o Senhor Jesus ele pega uma parábola antiga do profeta Isaías e agora ele faz essa parábola apontando diretamente para aqueles homens, aquela liderança religiosa, falando de uma maneira geral de Israel. E é muito comum a gente ver essa expressão, vinha se referindo ao povo de Israel. Essa é uma imagem muito presente no Velho Testamento e no Novo Testamento, comparar o povo de Israel a uma vinha, né? a uma videira. E o que nós estamos vendo aqui, que a gente vê aqui nessa parábola, nesse início? Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre. Perceba aqui que tanto em Isaías quanto aqui, ele está descrevendo o cuidado amoroso de Deus ao plantar essa vinha. Ou seja, a separar e escolher Israel. E depois ele mostra a improdutividade da mesma, depois que o Senhor, o Senhor Deus, ou o dono da vinha, preparou essa vinha com todo cuidado. E essa improdutividade que nós vemos aqui no profeta Isaías, da vinha de Deus, é que vai levá-la à destruição. É que vai fazer com que ela seja transformada em um deserto. Jesus pega essa imagem do profeta Isaías para dar esse tom da parábola e mostrar o pecado nacional de Israel. Em especial, na rejeição do Messias e as consequências disso. É muito interessante você lembrar que quando o apóstolo Paulo fala em apostasia, ou apostasia de Israel, e da rejeição, da consequente rejeição divina por causa dessa apostasia, por causa dessa rejeição ao Evangelho, ele lembra dos benefícios que Deus proporcionou, que nós estamos vendo aqui, esse cuidado que esse Senhor da vinha teve, os benefícios que o Senhor proporcionou para o povo de Deus. Aí lá no capítulo 9 de Isaías, nos versos de 1 a 5, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E aí ele mostra os benefícios que seriam, na realidade, na comparação dessa parábola, aquele homem que tratou e cuidou com muito carinho da sua vinha e com muito cuidado, diz assim, são israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Percebam aqui, na descrição do apóstolo Paulo, comparando-se com a parábola, os cuidados que Deus teve ao instituir o seu povo. As bênçãos que foram derramadas por causa desse chamado, ou dessa instituição divina, separando um povo para si. E aí ele diz que ele arrendou essa vinha aos lavradores e ausentou-se do país. A partir de agora, você vai perceber que a parábola vai tomar um caráter bem mais pessoal, se afastando do que nós vemos lá no profeta Isaías. E apesar de eles entenderem, pela similaridade com o profeta do Velho Testamento, que Jesus se referia a eles pela imagem da vinha, nós vamos perceber aqui que eles não aceitam, eles rejeitam esse chamado ao arrependimento. É interessante nós falarmos aqui sobre alguns detalhes interessantes, porque, como nós falamos, as parábolas, e nesse caso, a parábola contava uma história de um comportamento que era comum naquela sociedade. Aqui o arrendamento da vinha, no caso,
era bastante plausível ali naquela época, porque na Galileia as pessoas ricas haviam comprado grande parte daquela região, por ter solos mais férteis para o cultivo na época, naquele período do mundo romano, no mundo romano da época. Estes senhores, né, de propriedades, por sua vez, viviam nas grandes cidades e dividiam as suas propriedades em grandes arrendamentos ou lotes, como você queira. E ele dava isso para agricultores, ou seja, lavradores que arrendavam esse terreno. Perceba aqui, nessa figura, que a igreja visível hoje, como Israel no passado, tem uma vinha deixada a seu cargo, que são os privilégios dessa igreja visível. E que são capazes de produzir frutos, e é o que se espera deles como pagamento desse aluguel. Ou seja, que demonstrem em suas vidas o que receberam das mãos do Senhor. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: quando Deus mostrou a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e juízos a Israel, ao estabelecer entre eles o seu templo, o seu sacerdócio e seus regulamentos, deixou para eles uma vinha que havia plantado. Ele a cercou e nela construiu uma torre. Os membros da igreja são os arrendatários de Deus, e eles têm tanto um bom senhorio quanto um bom contrato, e podem viver bem com isso, exceto por seus próprios pecados. Mas perceba que na descrição desse comportamento, no verso 2, ele diz que no tempo da colheita, o Senhor envia os seus servos para pregar aquilo que lhe era de direito, ou que lhe fazia parte, né? Então, o proprietário, geralmente nesse período, recebia em dinheiro dos arrendatários, que representava metade da produção como aluguel. Ou seja, metade da produção ficava para o lavrador, metade da produção era dada ao Senhor que lhes arrendou a terra. E isso é interessante, que se dava ao final de 4 anos, que era quando a vinha dava frutos, quando as uvas amadureciam e poderiam ser colhidas. Nesse período, o proprietário estava subsidiando a propriedade arrendada, e com o propósito de receber esses frutos ao final. Perceba aqui nessa imagem que Jesus está dizendo que aqueles a quem ele deixa a sua vinha, ele envia os seus servos para lembrá-los das suas justas expectativas quanto àquilo que lhe fora dado. Matthew Henry, comentando esse aspecto, ele diz assim: ele não foi apressado em suas exigências, nem exigiu demais. E aí a gente pode lembrar da parábola dos talentos, que lá no capítulo 25 de Mateus, no verso 15, ele diz que deu a cada um o talento conforme a sua capacidade. É isso que Matthew Henry está falando aqui. Pois não mandou fazer a cobrança até que eles pudessem pagar na época certa. Ele não os pressionou de forma exagerada para que ganhassem dinheiro, mas desejava receber a sua parte no prazo certo. Perceba aqui que o que nós temos nessa imagem são os profetas do Velho Testamento chamando o povo ao arrependimento. Deus, por meio dos profetas, proclamando a palavra de Deus, avisando o juízo que viria por causa dos seus pecados, se o povo não se arrependesse deles e fossem fiéis a Deus. E na descrição da parábola, é triste ver o modo desprezível de como trataram os fiéis ministros de Deus em todas as épocas, por aqueles que estavam desfrutando dos privilégios da igreja e não produziram os frutos que lhe foram exigidos. Esses profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, maltratados por aqueles que agiam em nome da congregação de Deus naquele período. Veja aqui, do verso 3 ao verso 5, que é como ele se refere aqui, metafórica, comparativamente a esses profetas. Veja aqui, eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo enviou, esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e aí eles mataram.
e muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Percebam que o que está sendo revelado, o que está sendo mostrado nessas parábolas, é o que essa liderança da igreja, que essa igreja no Velho Testamento fez com aqueles que eram enviados por Deus, que foram vergonhosamente afrontados e finalmente, chegando no clímax da iniquidade, mataram esses homens. Perceba aqui nesse relato que há uma progressão no modo como rejeitaram e trataram esses profetas que foram enviados aí pelo dono da vinha. Deus envia esses profetas e a nação rejeita esses homens, os maltrata e os mata. A situação aqui, em primeira vista, parece absurda, né? É como se os lavradores imaginassem que saíram impunes depois de haverem maltratado repetidamente e até mataram os enviados do proprietário poderoso. Sem dúvida alguma, a gente vai perceber que em algum momento eles teriam de saber que sofreriam a retribuição dos seus atos. E eles foram avisados. Na história que você vê aqui na Escritura, eles foram avisados continuamente, diante da sua obstinação recorrente, que sofreriam essas consequências. Se não se arrependessem do mal que tivessem praticado e se voltassem o coração para Deus, eles sofreriam as consequências dos seus maus caminhos. E a grande questão aqui é nós acharmos que eles acharem, de uma maneira geral, que permaneceriam impunes diante de Deus. O pecado, segundo a palavra do Senhor, segundo a verdade de Deus, segundo as leis do universo criadas por Deus, não fica impune. E o maior pecado deles, dessa geração, foi eles terem rejeitado o Filho, o Senhor da igreja. Os judeus e todos os pecadores, e muitas vezes até nós, imaginamos que podemos continuar as nossas vidas impunes do nosso pecado, vivendo deles e acalentando eles em nossos corações sem consequências, mas não podemos. Nos enganamos se pensamos dessa forma. E o texto de Lucas, capítulo 12, versos 58 e 59, falando dos sinais dos tempos, depois da parábola do servo vigilante, ele diz assim: quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Nós estamos falando do profeta Isaías aqui, né? E o profeta Isaías, ele fala da graça e da misericórdia de Deus para os que se voltam para ele e abandonam o seu pecado. E lá no texto de Isaías 55, que fala sobre a graça de Deus, lá nos versos 6 e 7, ele vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse pensamento que muitas vezes nós temos, achar que seremos deixados em nossos pecados sem nenhum juízo, não é um pensamento lógico. Mas essa é a grande questão. O pecado nunca é lógico. Perceba que com tudo isso, o que o Senhor Jesus quer retratar? A sua profunda misericórdia na
continuidade, paciência, na continuidade de enviar ministros, profetas, apóstolos, a fim de chamar a nação de volta para si. O que nós estamos vendo nessa, vamos dizer assim, descrição tão terrível, em que aqueles homens eram mortos, eles eram espancados, eles eram envergonhados. Nessas atrocidades que eram feitas a esses homens, Deus mostrava a sua profunda misericórdia para com eles. E aí lá no verso 6 e 7, ele diz assim: restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança seja nossa. A primeira vista aqui, né, do verso 6, quando o senhor da vinha diz: respeitarão o meu filho, o raciocínio desse proprietário era um raciocínio válido. Por quê? Porque embora houvessem rejeitado os seus servos, ele pensou: eles vão respeitar o meu filho porque meu filho é o herdeiro. Quem mais poderia representar com tamanha autoridade e poder, senão o próprio filho, o herdeiro legítimo da propriedade? Então eles vão me respeitar. Veja a lógica por trás da parábola. E aí lá no verso 7 diz assim: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. A lógica deles era diferente. Era de se respeitar, de esperar que eles respeitassem e amassem aquele a quem o Senhor amava. Mas ao invés de respeitá-lo, ou seja, ao invés de ter a mesma lógica demonstrada pela misericórdia de Deus, nesse homem que era o proprietário, eles tinham uma lógica diferente, completamente diferente. Então, por ser ele um filho herdeiro, eles odiaram esse filho. E não seria muito se estranhar que, se eles maltrataram os profetas, maltratariam também o próprio filho. E aqui nós estamos vendo que a parábola está refletindo nessa menção ao enviar o seu filho, o seu amado, a grande bondade de Deus e a sua misericórdia redentora ao enviar o seu filho para ser morto. E aí, na lógica diferente desses homens, ele diz assim: vamos matar esse homem, que essa herança será nossa. E há três possibilidades aqui de um pensamento que está por trás dessa ação. Poderia ser que os lavradores imaginassem que o proprietário havia morrido e deixado a propriedade para o seu filho, então eles matariam o filho, ficariam com a propriedade. Esse é o raciocínio desses homens maus. E ao matar, essa herança passaria a eles. Outros entenderiam que, se tanto o filho como o pai morresse, a propriedade passaria aos residentes. Enquanto uma outra possibilidade, essa lógica desse pensamento mau, que finalmente o proprietário desistiria devido aos problemas recorrentes causados pelos lavradores até aquele momento e culminando no seu filho, então ele desistiria da propriedade e eles tomariam posse. Mas Jesus não explica essa lógica que está na cabeça desses homens. Ele não explica a lógica, o raciocínio desses homens maus. E o que nós podemos entender aqui é que seria mais apropriado reconhecer simplesmente a intenção homicida desses homens maus. E como eu falei anteriormente, o mal raramente faz sentidos em termos racionais, porque sempre leva à destruição. Sempre leva à desgraça. Matthew Henry, ele faz um comentário sobre isso. Ele diz assim: pelo fato de Jesus, ao chamá-los ao arrependimento e à reforma, ter feito as suas exigências com muito mais autoridade do que haviam feito os profetas,
Eles ficaram ainda mais irados contra ele e resolveram matá-lo para monopolizarem para si todo o poder da igreja e ter todo o respeito e obediência do povo somente para si. A herança será nossa. Seremos senhores acima de todos e possuiremos todo o poder. E essa é uma questão muito bem clara na Escritura, quando ele diz que mataram o Senhor Jesus por inveja. Se eles tivessem reverenciado devidamente ao Filho, haveria uma herança que poderia ter sido deles. Uma herança celestial. Mas eles menosprezaram isso e preferiram ter a sua herança em riqueza, pompa e poderes desse mundo. Dessa forma, as autoridades religiosas o prenderiam e o matariam, e eles não haviam mais feito isso. Não haviam feito isso até aquele momento, mas eles fariam isso logo em breve. E aí, no decorrer dessa narrativa, eles assim, o agarrando, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Ou seja, eles lançaram para fora da vinha. Eles se recusaram a aceitar o evangelho quando ele se foi. O evangelho da graça de Deus manifestado em Cristo não estava de maneira nenhuma de acordo com o esquema desses homens. E por isso, o que eles fizeram? Eles lançaram fora com desdém e com o ódio. Eu estava pensando, quando estava preparando essa pregação, uma coisa que de vez em quando a gente vê na televisão, em alguns casos reais. Tá? Uma pessoa, funcionária de uma empresa, às vezes de uma grande empresa, tinha uma posição, né? E aí chega uma determinada pessoa para ser atendida, só que aquela pessoa é o dono da empresa. E aquela pessoa trata aquele homem mal. Trata com desprezo. Falta-lhe o respeito, porque se acha alguém de certa envergadura e aquela pessoa que está ali na sua frente, para ele não representa nada. Eu acho que vocês já viram isso. E depois, quando a pessoa descobre, ela fica toda desconcertada, alguns até são mandados embora. Uma situação real. Porque o senhor da empresa esperava que ele tratasse, as pessoas ali que estão sendo servidas de uma forma agradável, de uma forma humana, de uma forma... É lógico que essa situação que a gente contou aqui, nem de longe tem a mesma gravidade, nem abrangência do que nós estamos vendo aqui na parábola. Mas dá para entender a ideia da grande vileza, da maldade, da injustiça que nós estamos vendo aqui, por meio desses homens, por meio da igreja e dos seus líderes. E aí o desfecho dessa parábola é semelhante ao que você vê lá em Isaías, quando ele diz assim: que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? O proprietário, que é o Senhor, é aquele que está se pronunciando aqui. E, igualmente, lá no texto de Isaías, capítulo 5, verso 5, quando ele diz: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. É o proprietário, é o dono da vinha que está dizendo isso. E a retribuição, da mesma forma que foi dita lá, está sendo pronunciada aqui, e nesse contexto ela vai ser rápida e final. Diferente do que acontece com Isaías. Porque, se eu não me engano, eu sou péssimo em data. O profeta Isaías é um profeta que está 300 anos antes do exílio, em torno disso. Por causa das coisas que ele estava profetizando ali naquele momento, e outros profetas que viriam depois. Aqui, a retribuição parece ser mais rápida, porque parece que essa parábola aqui está retratando a destruição de Jerusalém no templo do ano 70, e especialmente o juízo de Deus contra os líderes da nação de Israel. E ele diz assim: e passará a vinha a outro. O que nós temos nessas palavras aí? A expressão de que se refere à igreja como Novo Israel, que agora será constituída de cristãos, judeus e gentios. E aí, finalizando, ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram. O Senhor Jesus cita o Salmo 118,
no verso 22 e 23, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Salmo 118 é um hino de ação de graças que celebra a vitória sobre os inimigos de Israel. Nesse salmo, Davi é a pedra angular que foi rejeitada pelo sistema vigente. E nessa passagem aí nós temos Davi como um tipo de Cristo. Porque aquilo que acontece com Davi era uma profecia a respeito do Senhor Jesus. E essa passagem em Marcos apresenta o Senhor Jesus, o Messias davídico, como a pedra angular. Matthew Henry, mais uma vez, ele faz fazer um comentário bem interessante a respeito disso. Ele vai dizer assim: a oposição deles à exaltação de Cristo não será nenhum obstáculo. A pedra que os edificadores rejeitaram é posta por cabeça de esquina, é altamente superior como pedra angular, e de utilização e preponderância necessários como pedra fundamental. Deus colocará Cristo como rei sobre todos, sobre o seu santo monte de Sião. E apesar do plano deles, ele romperia as suas amarras, e todo mundo verá e reconhecerá isto como sendo a obra do Senhor em justiça aos judeus e em compaixão aos gentios. A exaltação de Cristo é a obra de Deus Pai. A sua obra é exaltá-lo em nossos corações, estabelecendo ali o seu trono. E se isso for feito, só poderá ser maravilhoso aos nossos olhos. E aí ele termina essa parábola dizendo assim: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola, então desistindo, retirá-los. Perceba aqui, queridos, que eles sabiam que o Senhor estava dizendo aquela parábola a respeito deles. Não havia como eles não se verem naquela parábola. E era de se pensar que se essa parábola mostrava os pecados que eram tão abomináveis, o juízo e a destruição eram tão certos e extensos também, de tal forma que eles deveriam se convencer da necessidade de submeterem-se a Cristo e ao seu glorioso Evangelho. Perceba aqui que todas as vezes que nós somos confrontados pela palavra de Deus, é uma oportunidade que Deus está dando de arrependimento e confissão. Essa parábola, com esse propósito, deveria ter persuadido esses homens a se arrependerem, pelo menos deveria ter feito com que eles desistissem desse propósito de matar, esse propósito maligno de matar o Senhor Jesus. Mas, ao invés disso, é o contrário que acontece. Eles buscam prendê-lo e fazer dele imediatamente o seu prisioneiro. Mas eles não podem fazer isso em público. Por quê? Porque poderia causar uma revolta. E quem estuda a história, né? Quem conhece a história daquele tempo, como é hoje, aquele ambiente ali era um ambiente propício de revolução e motim. Era só um motivozinho e já se explodia qualquer tipo de levante contra a autoridade vigente. Era assim que o contexto político e social estava presente ali em Israel. E a única esperança desses homens era prendê-lo em segredo, longe das multidões. E como nós vamos ver, Judas vai providenciar essa oportunidade. Eu gostaria, queridos, de fazer algumas aplicações dessa parábola. E a primeira delas é como a bondade especial de Deus é representada aqui nessa parábola ao povo de Israel. Perceba que o Senhor conferiu privilégios especiais à nação de Israel. Para usar o exemplo da palavra, ele tratou Israel como um homem lida com seu terreno, que ele prepara e cerca com todo cuidado para tornar-se uma vinha. Ele conferiu boas leis e ordenanças, colocou-os em excelente terra, expulsando nações maiores e mais poderosas do que ela, para mostrar seu favor. Rejeitou nações como Egito, Assíria, Grécia, Roma, grandes nações,
fazendo chover suas terras de misericórdia sobre Israel. Nunca nenhuma família recebeu tantos e tão distintos privilégios como a família de Abraão naqueles tempos. E nós, igualmente, podemos afirmar que temos recebido misericórdia especial da parte de Deus. Se nós formos olhar a nossa situação particular, como igreja aqui, nós não vivemos num país como a Índia, que adora animais, nem a China, que é um país totalmente pagão. Nós podemos ainda cultuar e viver a fé cristã como desejamos. Então, diante dessas realidades, nós precisamos nos mostrar agradecidos a Deus e as suas misericórdias a nós demonstradas. Não podemos rejeitar os privilégios que temos recebido do Senhor como oportunidade de conhecer o Evangelho, de cultuarmos até o momento com toda a liberdade, de termos a palavra de Deus pregada em nossa igreja com toda a liberdade, da comunhão dos irmãos queridos, da responsabilidade da nossa salvação e de tudo mais decorrente do alcance do Evangelho nas nossas vidas. E aí nós não podemos ser de forma alguma altivos, nem desprezarmos esses benefícios que nós temos recebido do conhecimento e da liberdade que temos de cultuar e viver o Evangelho. Para que, ao não desprezarmos essas coisas e reconhecer a boa mão de Deus, retribuir tudo isso dando frutos como Ele nos exige. Não façamos, queridos, com que Deus retire de nós a sua misericórdia por não reconhecermos a sua bondade e a sua boa mão sobre nós, não somente como igreja, como povo de Deus, mas como indivíduos também. A segunda lição que eu gostaria de tirar daqui é o reconhecimento da paciência e da longanimidade de Deus para com a nação de Israel e, consequentemente, conosco. Perceba que a história do povo de Deus no Antigo Testamento é um registro de repetidas provações, ou melhor, provocações e perdões. Muitas vezes nós vemos na Escritura os profetas sendo enviados ao povo, entregando solenes advertências, mas apesar do esforço desses homens, tudo parece inútil. E aí, quando esses homens vinham à procura de frutos, como na parábola, voltavam de mãos vazias. A nação não produzia frutos para a glória de Deus. Eles zombavam dos mensageiros divinos, desprezavam a palavra do Senhor que era trazida por eles. Até que a ira do Senhor veio e não houve remédio algum. Como diz a Escritura lá em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Mas perceba que nesse período, dos profetas até a ira de Deus, centenas de anos se passaram até que essa ira se acendesse e aí não houvesse nenhum remédio. Veja a longanimidade de Deus. Nunca houve um povo que Deus tratou com tanta paciência como a nação de Israel, e eu poderia dizer como a sua igreja, como nós. E nós, como igreja, também precisamos ser agradecidos diante de Deus pela sua longanimidade para conosco. Porque a Escritura vai dizer, e isso é uma realidade, Deus não nos tem tratado. Deus não me tem tratado de acordo com os meus pecados, nem me recompensado segundo as minhas iniquidades. E perceba que com frequência nós temos provocado a ira de Deus, não dando devido valor às coisas de Deus, não sendo persistentes em nossa
em nossa santidade, negligenciamos muitas vezes o dízimo das ofertas, não somos perseverantes em nossas orações, muitas vezes nossos corações se alegram com pecados ocultos que guardamos em nosso íntimo, não somos fiéis ao Senhor em nossos exercícios devocionais e muito menos no culto dominical. E esse é um pecado da nossa era, viu? O desprezo ao dia do Senhor. O desprezo ao dia do Senhor. Nós estamos inseridos nessa realidade. E apesar de tudo isso, nós temos a longanimidade de Deus e a sua bondade que permanecem conosco. Nós temos que ter cuidado e não abusarmos da sua bondade. Pelo contrário, devemos ouvir a sua voz misericordiosa que insiste para que produzamos frutos. E eu desejo, querido, esse é o desejo do Senhor também, que todas as famílias da Igreja de Cristo em nosso país sintam essa responsabilidade para com Deus. E somente dessa forma a nossa nação poderá ser impactada com o Evangelho da graça de Deus. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a dureza e a iniquidade da natureza humana. Não há prova aqui mais marcante dessa realidade nessa parábola como a maneira de Israel receber os mensageiros de Deus. Profeta após profeta sendo enviado, mas em vão, milagre após milagre entre eles, sem qualquer efeito duradouro. O próprio Filho de Deus encarnado descendo até eles, mas eles não creram nele. Deus manifestou-se em carne, habitando entre os homens, mas eles agarraram e o mataram. Não há outra verdade tão percebida e crida como essa terrível iniquidade do coração do homem. João capítulo 3 vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Que essa parábola seja uma prova permanente dessa realidade da iniquidade do coração humano. Olhando aqui, de uma maneira geral, nós vemos que homens e mulheres podem fazer, em meio à abundância de privilégios religiosos, em meio a profecias e milagres na presença do próprio Filho de Deus. Perceba aqui que o pendor da carne é inimizade contra Deus. A Escritura diz que ninguém viu a Deus face a face, senão quando ele se encarnou e viveu sobre a terra. Eles viram como um homem santo, imaculado, inculpável a praticar o bem. No entanto, eles rejeitaram esse homem. Eles se rebelaram contra ele. E diante disso, nós temos que tirar da nossa cabeça, da nossa mente, qualquer ideia de bondade inata ou retidão natural que os nossos corações possam ter. Nós não podemos ter essa ideia errada de que ver e conhecer o que é bom é o suficiente para ser um bom cristão. A experiência de Israel já é suficiente para nós não acreditarmos nisso. A gente vê determinadas pessoas buscando, ainda mais no contexto de hoje, igrejas fiéis, pastores comprometidos com a sua igreja, lideranças comprometidas com a sua igreja, ou seja, comprometidas com o Senhor. E aí, vamos nessa direção, e o que adianta? Nada. Se você não mudar. Se você não entender essas verdades. Que não depende de nós. Depende exclusivamente da sua responsabilidade diante de Deus. A nossa parte nós estamos fazendo. Agora a igreja precisa responder a isso.
e entender que é somente Deus que pode mudar o coração do homem. Tá? Por isso a Escritura lá em João capítulo 3, verso 7, vai dizer assim: importa-vos nascer de novo. De novo é uma tradução idiomática, porque literalmente é importa-vos nascer do alto. A ideia ali é um nascimento por meio do Espírito de Deus. Entendendo essa verdade, a nossa oração, a oração que o Senhor deseja que façamos, é que eles possam estar convertendo áreas do nosso coração que ainda não se renderam a Ele. Orar por aquele irmão que abandonou a fé, desviou-se dos caminhos do Senhor, para que o Senhor seja gracioso para com eles, como foi com você. Entendendo que nós temos a responsabilidade, que nós temos de corresponder a esse chamado, mas que esse chamado vem do alto. E que você pode clamar por ele. Porque Mateus capítulo 7 vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei. E por último, a consciência humana pode ser despertada e ainda assim continuar na impenitência. Perceba aqui na parábola que os judeus perceberam que a parábola se aplicava a eles. Eles entenderam que eles e seus antepassados, que eram os agricultores dessa vinha da parábola, estavam no centro dessa parábola aí. Entenderam que eles, nessa condição, eles tinham recusado ao Senhor da vinha o que lhe cabia por direito. Eles mesmos sabiam que estavam planejando o ato final da sua iniquidade, tirando a vida do Senhor Jesus, matando o próprio Filho de Deus e lançando-o para fora de Israel, para fora da vinha. Eles compreendiam muito bem essas coisas que o Senhor Jesus estava proferindo contra eles, essa parábola. E eu vou dizer uma coisa, né? Porque se acrescenta ao pecado deles de incredulidade, da rejeição do Espírito Santo. Você já teve aquela experiência em que... Eu já tive uma experiência assim na minha vida. Em que o pregador está falando... E é uma coisa assim, porque em toda pregação você é chamado, né? Às vezes você chora por uma coisa, né, que está falando ao seu coração e tal, né? Mas nessa minha experiência foi uma coisa assim muito pontual. Eu estava na igreja, sentado, né? Não estava prestando atenção na pregação, era um jovem, um adolescente, não sei. E o pastor pregou sobre Oséias. E eu não estava nem prestando atenção no que ele estava falando. Eu estava ouvindo, mas não estava prestando atenção. E aí ele fala uma frase. Aquela frase, chamando o sacerdote ao arrependimento. E aquela frase, naquele momento eu parei e prestei atenção porque eu percebi. É como se ele estivesse dizendo assim: Oreb, eu estou falando para você. Né? Quando você chama a atenção de alguém, né? Está no público assim: ó, fulano, eu estou chamando você. É você. Aí o cara... Eu senti isso naquele momento. Deus estava falando para mim. Naquele momento. Foi uma experiência muito diferente. Eu não sei explicar. Eu acho que você já deve ter passado por isso. Naquele momento eu fiquei vermelho, naquilo que eu posso ficar vermelho, envergonhado, porque eu percebi que o pastor que estava falando, e que eu não estava prestando atenção, estava falando para mim. Porque a palavra foi diretamente. É a ação do Espírito Santo ali, ó. Pá! No coração do homem. É isso que está acontecendo aqui. Quando os discípulos lá em Emaús, que estavam indo para Jerusalém, chegam para Jesus, começam a conversar, e Jesus ali some, vai embora, desaparece. Né? E aí eles reconhecem que era o Cristo. Aí ele diz assim: não nos ardia o coração quando ele falava a respeito do Evangelho?
É esse ardor aqui, essa palavra que está indo ao encontro desses homens, jogando-os contra a parede, e eles resistem a isso. Eles entendem que essas coisas eram ditas para ele, mas eles desprezam isso. A consciência deles está sendo despertada ali, mas eles continuam na impenitência. E ainda assim não se arrependem, embora convencidos pela sua própria consciência que estavam endurecidos em seus pecados. O que o homem deve fazer quando vê que está endurecido nos seus pecados? Se voltar para Deus e pedir, como os discípulos muitas vezes pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, quebra o meu coração. Converte o meu coração. O profeta Jeremias, se eu não me engano, é Jeremias e Isaías, ele diz: Senhor, converte o nosso coração e o nosso coração será convertido. Desse fato horrível aqui, nós devemos aprender que o conhecimento e a convicção por si só não salvam qualquer alma. É possível nós estarmos conscientes do nosso pecado, sermos incapazes de negar o fato e, apesar disso, apegar-se de modo obstinado ao pecado, perecendo horrivelmente por causa disso no inferno. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que o que todo homem precisa é uma mudança de coração e de vontade. E nós precisamos pedir essa mudança. Orar incessantemente, pedindo essa mudança de coração, essa mudança de vontade. E fazer aquilo que é mal. E não ter descanso até termos recebido essas coisas da parte de Deus. Porque sem elas, queridos, jamais seremos verdadeiros crentes. E nunca chegaremos ao reino eterno de Deus. Sem essa mudança, nós podemos viver a vida toda como judeus, reconhecendo que estamos errados e ainda permanecermos em nossos próprios caminhos e morrermos em nossos delitos e pecados. Muitas vezes nós não estamos percebendo, mas nós estamos tratando coisas que são eternas, como coisas sem valor. E nós precisamos despertar para essas coisas. Esse é o propósito de Deus, ao falar ao coração da igreja, ao falar ao seu e ao meu coração. Despertar aquilo que está, às vezes, amortecido dentro de nós. Nos lembrar da necessidade que temos de transformar as nossas vidas por meio da palavra de Deus. De buscarmos a Ele incessantemente. De compreendermos que se não for pela graça, é pela misericórdia dEle, nós estamos perdidos. Completamente perdidos. E nos alegrarmos. Porque, apesar da nossa fraqueza, apesar, como a Escritura diz, que somos pó, o Senhor tem dado graça sobre graça. E nós não podemos desperdiçar isso. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra. E te pedir, ó Senhor, que a nossa alegria, Senhor Deus, a nossa esperança, a coisa mais importante da nossa vida, seja o reino de Deus. Seja o Teu reino, Senhor. E que esse reino possa vir sobre nós, ó Pai, em nossas casas, nas nossas atividades, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Senhor, quebra dentro de nós o orgulho, a cegueira,
o pecado. Não nos permita, Senhor Deus, sermos, ó Senhor Deus, inertes ou insensíveis, ó Pai, à ação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando graça, Pai, falando ao nosso coração, nos dando força, capacidade para lutarmos aquelas lutas que o Senhor venceu. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.